precisamos renovar a nossa visão de Cristo. Nós estamos vendo um Cristo muito pequeno. A obra de Cristo foi muito grande. A Bíblia diz que ele não usurpou ser igual a Deus, sendo ele o próprio Deus. Antes ele se esvaziou, se humilhou, tomou a forma de homem. Ah, queridos, olha que Deus grande que nós temos. Que Deus poderoso. Se nós falarmos dos feitos de Cristo, nós vamos ver quantas coisas maravilhosas. O seu primeiro milagre para mim já é uma coisa fantástica. As pessoas chegam lá para ele com os outros cheio de água, e ele transforma em vinho, e o mestre de cerimônia, o chefe da festa, chega ali e fala assim: poxa, vocês estão servindo o melhor vinho agora, no final da festa, sendo que é servido no começo. Jesus fez o milagre, mas não fez um milagre meia boca, como muitas vezes nós estamos sendo cristãos meia boca. Ele fez um milagre de excelência, fez o melhor. Se nós queremos ser verdadeiramente cristãos maduros ou alcançar a maturidade cristã, nós devemos sempre zelar pela excelência. Fazer o melhor para Cristo. Não podemos fazer nada meia boca. Não podemos ser cristãos meia boca, funcionário meia boca, empresário meia boca, marido meia boca, esposa meia boca, filho meia boca, pai, mãe meia boca. Nós devemos ser completos, fazer com excelência. É assim que nós vamos alcançar a maturidade cristã. Zelar sempre por fazer o melhor. Eu tive um patrão na minha adolescência que ele me cobrava muito. Ele me cobrava demais no trabalho. Primeiro com relação ao horário. E não é que eu chegava atrasado, não. Eu chegava no serviço 15 minutos antes de abrir o escritório. E ele me cobrava que eu tinha que chegar mais cedo. E eu passei a chegar mais cedo. Aí passou a me entregar a chave do escritório. Eu era office boy. E aí os anos foram passando, 7 anos na empresa. Lembra da Cecizinha azul, Nani? Né? A bicicletinha Ceci azul. Aí os anos foram passando, fui crescendo, e aí eu cheguei a gerente da empresa. Sabe por que isso? Porque ele sempre cobrava excelência. Não está bom, não está bom. Um dia eu discuti com ele: mas onde não está bom? Não tem nenhum erro, não tem nada. Ele falou: mas não está bom, você tem que ser cada dia melhor, você tem que ser melhor do que ontem. E hoje eu faço terapia um pouquinho, porque eu fiquei muito metódico, muito perfeccionista por causa disso. Mas a gente tem que ser excelente nas coisas que a gente faz para Deus. Imagina se Jesus fosse fazer o seu mandato, cumprir o seu mandato meia boca. Será que nós estaríamos aqui hoje se ele tivesse sido meia boca no seu ministério? Queremos ser cristãos maduros, nós precisamos renovar a nossa mente, mudar essa estratégia de um Jesus pequeno, de um Deus pequeno, de uma igreja pequena, de pessoas pequenas. A nossa mente tem que estar voltada para Cristo Jesus, que foi grande e é o Senhor de todas as coisas. É Ele que é o Senhor das nossas vidas. O texto diz aí: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é crescer, isso é ser um cristão maduro. Porque aí nós vamos passar a experimentar o que Deus tem de melhor para a nossa vida, o que Deus tem de melhor para a minha vida. Sabe por quê? J. Packer coloca que somos pessoas que têm um Deus pigmeu e somos cristãos pigmeus, porque nós nos conformamos com apenas um pouquinho que Deus faz por nós. Tem uma canção, eu gosto muito de ficar ouvindo canções gospel, ou canções evangélicas. E tem uma canção que fala do poderoso Deus, e tem uma americana que fala no meio da canção, que ela fala assim: muitas vezes nós nos contentamos em apenas ganhar um beijinho de Deus.
Quando nós poderíamos, e aí digo eu, quando nós poderíamos ganhar muito mais, ganhar o abraço, o colo, tudo de Deus. Quando nós atendemos pessoas na psicanálise, muitas pessoas que ali chegam, elas chegam muitas vezes dizendo que falta receber um pouco de carinho, falta receber um pouco mais de atenção, falta receber um abraço. Tem um comercial na televisão que passou um tempo atrás, na televisão, TV a cabo, e agora está passando, ela está na internet, e eu vejo se encontro esse vídeo, é muito legal. Eles colocam as pessoas sentadas em frente de uma máquina que diz que vai traçar o perfil de como ela era criança. E aí coloca as pessoas sentadas em frente àquela máquina e um painelzão à frente, coloca a mão da pessoa ali, e aí o psicanalista começa a perguntar para a pessoa se o pai brincava muito com ela quando era criança, se o pai tratava ela com carinho, e assim vai. São as perguntas que têm que ser feitas. E aí, por último, ela fala assim: você está pronto para ver como era a sua criança? Quando a pessoa responde sim, aí sai o filho daquela pessoa, dessa máquina. Nenhuma das pessoas que passaram pela máquina, nenhuma, ficou sem chorar. Todas derramaram seus prantos. Todas choraram. E o resultado dessas análises, todas foram renovadas. Todos saíram dali restaurados, tendo uma nova visão de como tem que tratar os filhos, como tem que tratar o esposo, a esposa, o irmão. Isso é renovação. Isso é provar o que tem de bom. Quando nós nos deixamos, nós crescemos e provamos apenas o que é bom. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. Por quê? Porque eles não deixaram ficar presos àquela mente pequena. Já foi dito aqui uma vez, nossa, 12 espias, 10 chegaram lá, olharam, nossa, tem uva enorme, tem tudo enorme, tem coisa maravilhosa, tem tudo bom. Mas aí chega os 10 e fala assim: mas o tamanho dos caras, nós não vamos conseguir. Davi chega diante de Golias, todo o exército, pessoas que eram acostumadas a lutar, guerreiros, mas olha o tamanho do cara. Olha o tamanho dele. Eu vou usar uma expressão, a gente se apequena demais quando nós temos um Deus grande e somos pessoas maravilhosamente grandes em Cristo Jesus. Afastemos de nós o Jesus insignificante, fraco e pigmeu, pois eles são caricaturas que as pessoas hoje colocam para nossas vidas. Vamos afastar tudo isso. E é assim que o enxergamos, não surpreende a persistência de nossa imaturidade em olharmos apenas para as coisas pequenas. No filme Patch Adams, Doutor da Alegria, tem uma cena em que ele está no manicômio. E aí tem uma pessoa que chega lá e para todo mundo ele chega e aponta o número 4. Você quem assistiu o filme deve saber, deve lembrar do que eu estou dizendo. Aponta o número 4 e fala assim: o que é que você vê? O que é que você vê? E esse cara que aponta o número 4 era o dono de uma das maiores redes de lojas dos Estados Unidos. E todo mundo achou que o cara era um louco. E aí o Patch Adams olha para aquilo ali, a primeira vez não entendeu. 4 dedos. Ele, você é igual a todo mundo. Você é igual a todo mundo. Até que vai passando o tempo, ele chega, olha, e quando ele manda fixar o olhar, e isso, a gente usa isso daí no tratamento, isso chama-se ilusão de ótica, mas ela funciona. Quando você fixa o olhar durante muito tempo em alguma coisa, ela vai duplicar. E aí a pessoa fala assim: olha, agora não vejo apenas 4 dedos, eu vejo 8. E a moral da história, inclusive é dita no filme, é que muitas vezes nós nos focamos apenas nos problemas, nos focamos apenas nas coisas pequenas e esquecemos de ver o que está por trás. Esquecemos de ver as coisas grandes que existem. Onde é que você tem focado? Onde é que você tem olhado? Se queremos ser discípulos radicais, discípulos que buscam
crescer em Cristo Jesus, maduros. Nada é mais importante para um discipulado cristão maduro do que uma visão renovada, clara e verdadeira do Jesus autêntico, esse Jesus maravilhoso, grandioso que nós temos. E por último, prossigo para o alvo, diz o apóstolo Paulo. Nós devemos prosseguir olhando para o alvo. Se nós já sabemos o que é maturidade, nós já sabemos que precisamos crescer e como crescer. A terceira pergunta é: para quem é esse chamado? Ou para quem é esse chamado à maturidade? O texto que nós lemos de Colossenses 1 diz lá: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Sabe o que significa? Que é para todo mundo. Olha, dá uma olhadinha para quem está do seu lado, dá aquele sorrisinho maroto, vai. Não é grupo de pagode não, tá? Mas dá aquele sorriso maroto aí. Dá aquele sorrisinho para a pessoa e fala assim: ah, você achou que o chamado era só para mim, né? O chamado é para você também. O chamado não é só para um, para outro, o chamado é para todos. Ele está disponível não somente a um seleto grupo de pessoas, mas a todos. Ninguém precisa fracassar em obter a maturidade. Quando o apóstolo Paulo escreve essa questão do todos aqui, é porque já estava existindo, em linguagem bem simples, estava existindo panelinhas, grupos de pessoas lá que pregavam uma coisa, olha, mas tem que ser só para um grupo fechado, porque a partir do momento que é para o grupo fechado, aí passa a ser um clube social. Aí não é mais uma comunidade cristã, não é mais uma comunidade onde Cristo tem que reinar em todos e para todos. Aí passa a ser um clube social, onde você tem que ter a tua carteirinha, o teu cartão de acesso lá para entrar no clube, passar lá na maquininha, na roleta, para você poder ter acesso às áreas sociais, à piscina, quadra de tênis, campo de futebol, sauna. Gente, com esse calor, sauna é uma benção. Depois você toma aquela ducha fria, né, Rogério? Uma maravilha. Futebolzinho, churrasco. Isso é clube social. Mas o apóstolo Paulo fala de coisas muito melhores, muito maiores do que isso. O apóstolo Paulo fala de que está disponível a todos. E a Bíblia ainda fala que Deus não faz distinção de pessoas. Não importa se você tem muito ou pouco dinheiro, não importa se você é amarelo ou é azul, não importa. Não importa se você tem mais idade ou tem menos idade, está disponível a todos. Todos nós podemos e devemos buscar essa maturidade, porque quanto mais pobre for o nosso conceito de Cristo, mais pobre será nosso discipulado. E quanto mais rica for a nossa visão de Cristo, mais rico será o nosso discipulado. Será que nós temos tido essa visão de que nós temos um Deus tão bom, um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, e de que nós podemos passar isso adiante, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-as e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A todos, ide por todas as nações. Você não precisa sair daqui, ir lá para a África, ou ir lá para a Síria, que agora estão sendo perseguidos. Mas você pode trabalhar no seu bairro, do lado da tua casa. Você pode trabalhar dentro da tua família. A todos. Mostrar a sua maturidade para que os outros vejam o reflexo de Cristo em você. E porque quando as pessoas enxergam o reflexo de Cristo em nós, as pessoas passam a buscar Cristo. Uma coisa interessante é que muitas igrejas, infelizmente hoje, começam a dizer que somente naquele lugar existe salvação. Somente naquele lugar existe Cristo.
quando nós sabemos que não é assim. Não é igreja, templo físico, e o pastor Maurício, o pastor André, os outros pastores sempre têm batido nessa tecla. Não é esse templo físico, né, pastor André? Não é esse templo físico, mas é o templo do Espírito Santo que somos nós que é o importante. É esse templo que tem que ser cuidado. É essa vida que tem que ser cuidada. Dá outra olhadinha para a pessoa que está do teu lado aí. E agora não sei se você vai dar um sorriso tão maroto quanto você deu aquela hora. Ou agora há pouco. Sabe por quê? Porque nós começamos a compreender que é responsabilidade nossa, minha, sua, de todos nós, falarmos desse Cristo. Buscarmos a maturidade, buscarmos crescer. Uma coisa que eu já estou encerrando, quero partir já para o encerramento. Uma coisa que é interessante, eu fico observando minha sobrinha de 1 ano e 9 meses. 1 ano e 10 meses já. Estou ficando velho, já não lembro nem a sobrinha mais nova. Qualquer coisa que ela faz, ou que alguém dá uma bronca nela, ela corre para a mãe dela. Mamazinho, mamãe, mamazinho, mamãe. Mamazinho. O Alex está lá com o Lorenzo, né, que é o mais novo. Qualquer coisa é assim, né, que é leitinho, né, tem que amamentar. E sabe, queridos, muitas vezes nós estamos agindo como bebês, como crianças. Qualquer coisinha a gente quer mamazinho, a gente quer mamadeira. A gente é assim dentro de casa, a gente é assim às vezes no trabalho, e a gente é assim também na igreja. Onde está a nossa maturidade? Onde está o nosso crescimento espiritual? A nossa caminhada com Cristo não pode ficar sempre do mesmo jeito. Nós temos que crescer, nós precisamos ser maduros. E ser maduro significa se envolver com a obra, estar disposto para a obra. Nós temos aí, graças a Deus, agora o Ministério de Recepção que está fazendo curso também, está envolvido. Nós temos na nossa igreja, nossa comunidade, muitos trabalhos, muitas pessoas envolvidas. Mas não é só envolvido aqueles que organizam, nós precisamos nos envolver também participando. Estando. E é interessante que muitas vezes a gente consegue se envolver, a gente consegue participar de tantas outras coisas, mas não conseguimos participar das coisas de Deus. Um exemplo que eu nunca vou esquecer, eu tinha... Não vou falar quando eu era pequeno, porque eu não cresci muito, né? Mas quando eu era adolescente, em torno dos meus 15 anos de idade, e eu estava para o meu primeiro trabalho fora, e eu lembro que uma pessoa chegou assim para mim, na igreja, uma professora de escola dominical, e ela disse assim para mim: olha, a gente, se tiver para ir para o trabalho, pode estar chovendo canivete aberto, que a gente dá um jeito. Se tiver que fazer qualquer outra coisa lá fora, pode estar chovendo canivete aberto, que a gente dá um jeito. Mas para a gente estar buscando ao Senhor, a primeira coisa que vem: mas eu vou ficar um pouquinho mais na cama, hoje é domingo, hoje é sábado, e não vamos nem continuar. Foi essa a frase que ela disse. Hoje, com 47 anos, eu lembro dessa frase perfeitamente, como se ela estivesse dizendo isso agora para mim. Essa senhora já faleceu, morreu em Cristo Jesus. Acredito e creio, e eu sei que ela está com o Pai. E como foi bom ouvir aquelas palavras daquela mulher, porque aquele dia eu cresci, eu amadureci mais um pouco. Isso é amadurecimento. É se envolver. É estar sempre disposto a fazer algo por Cristo. Talvez, nesta manhã, você veio para a igreja pensando ouvir algo extraordinário, espetacular.
Mas o Evangelho de Deus, ele é simples e ao mesmo tempo espetacular. Simples porque ele fala aquilo que nós precisamos ouvir. E espetacular porque ele age da maneira como o Espírito Santo quer que haja. Que sejamos aptos a não nos conformarmos com este século, a transformar a nossa visão de reino, a não olharmos para um Cristo, a um Jesus pigmeu, mas olharmos para um Cristo maravilhoso, um Cristo que é rei, que morreu na cruz para nos salvar. Que possamos olhar para esse Cristo e dizer: eis-me aqui, olha para a minha vida, olha para o meu coração. Que sejamos, pessoas que sempre tenhamos essa maturidade. Talvez você esteja pensando assim: poxa, pastor, tinha tanta gente que talvez precisasse ouvir isso. Como diz o pastor Maurício, o pastor André, não. Deus colocou você aqui nesta manhã. Me colocou aqui nesta manhã para que eu pudesse crescer. E quando eu reli esse capítulo, foi difícil, pastor André. Foi difícil. A gente começa a entender por que Deus trabalha em algumas áreas da nossa vida. Em qual área você ainda tem que deixar que Deus trabalhe na sua vida?